Figuras de construção. Figuras de construção, o que é? Então, muitas figuras de linguagem estão diretamente relacionadas com traços sintáticos da gramática, ou pode ser melhor compreendida em termos de linguagens da gramática convencional. As figuras de sintaxe ou de construção dizem respeito a desvio em relação à concordância entre os termos da oração, sua ordem, possíveis repetições ou omissões. As figuras de construção ou sintaxe determinam as mudanças na estrutura comum das orações. Elas podem ser construídas por omissão, repetição, inversão, ruptura, concordância ideológica. Vamos estudar cada uma delas. Portanto, são figuras de construção ou sintaxe. Elipse, o que é elipse? É a omissão de um termo ou de uma oração inteira que já foi dita ou escrita antes, sendo que esta omissão fica subentendida pelo contexto. Omissão é uma supressão, é você omitir, é não colocar porque já foi dito anteriormente. Por exemplo, sobre a mesa, apenas uma garrafa. Veja aí que tem a omissão do verbo haver. Você poderia ter dito, sobre a mesa há apenas uma garrafa. Então, houve a omissão aí, nessa oração, do verbo haver, certo? Aqui, nesse meio. Esta garota veio sem pinturas, uma saia rosa, um moletom, sapatos vermelhos. Veja aí que houve a omissão da palavra com. Esta garota veio sem pinturas, aí seria com uma saia rosa, com um moletom, com sapatos vermelhos. Uma curiosidade. Em diálogos também é usual a elipse. Na bilheteria de um teatro, apenas perguntamos, quanto custa? Nós não perguntamos assim, quanto custa a entrada? Né? A gente omite exatamente esse termo, a entrada. Zeugma é outra figura. É um caso específico da elipse, certo? É dentro da elipse. Ocorre quando o termo omitido já tiver sido expresso anteriormente. Ele já foi falado na primeira oração e foi omitido na segunda oração, ou no segundo verso. O mar é lago sereno, o céu manto azul, tá vendo? Aí a gente omitiu no segundo verso o verbo ser. O mar é lago sereno, o céu, aí omitiu aí, é manto azul, azulado. Precisarei de vários ajudantes, de um que pinte a parede e de outros que tomem conta das refeições. Veja aí que houve a zeugma no termo ajudante, na primeira oração, de um ajudante que pinta a parede e de outros, ou seja, outros ajudantes que tomem conta das refeições. Você me corta um verso, eu escrevo outro. Aí você veja que houve uma omissão do termo eu. Escrevo outro verso, da palavra verso. Polissíndeto é a repetição do conectivo. Síndito é a inexistência, ou seja, ela não está, a conjunção i não aparece. Em vez da conjunção, tem um ponto e vírgula ou uma vírgula, certo? Não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. O musicista foi ao clube, tocou seu instrumento, agradou, foi embora. Fomos, vimos o lugar, comentamos com o porteiro, saímos sem dizer nada. Veja aí que houve uma inexistência do conectivo, ou seja, da conjunção i, nessas construções aí desses exemplos. Pleonasmo é uma repetição que envolve uma redundância, isto é, uma repetição desnecessária, mas que pode ocorrer para dar ênfase. O que é ênfase? Para dar mais força, mais vitalidade, né, às palavras que dizemos. Quando a gente quer dizer uma coisa e reforçar aquela coisa que nós dissemos, aí é chamada de pleonasmo, é um reforço. Estou vendo
terra com meus próprios olhos. Se eu estou vendo, é com meus olhos, né? Mas aí está sendo dito tá vendo essa repetição para dar mais ênfase, para dar um reforço maior. A mim ninguém me engana, tá vendo a repetição de mim e me. Já quando você usa o pleonasmo entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, é chamado de pleonasmo vicioso. Então, ele deve ser evitado, certo? É um defeito de linguagem, ele não deve ser usado. Se você vai subir, já é para cima. Se você vai descer, já é para baixo, certo? Se vai entrar, já é para dentro. Se vai sair, já é para fora. Então, deve ser evitado. Nesse caso aí, não é uma repetição para dar ênfase, é uma repetição viciosa. Inversão ou hipérbato é a inversão da ordem natural e direta dos termos da oração, ou seja, é uma oração invertida. Dança à noite o casal de apaixonados no clube. A oração direta seria o casal de apaixonados dança no clube à noite. Aves, desistir de ter. Ordem direta seria desistir de ter aves. Anacoluto. Toda falta de nexo sintático entre o princípio da frase e o seu fim provoca um anacoluto. Ocorre geralmente quando o sujeito fica sem predicado. Por exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Olha, parece aí não está concordando com o sujeito, né? O sujeito ficou sem predicado. E nesse segundo exemplo aí é quando usa um verbo no infinitivo. Morrer, todo mundo vai morrer também. Tá vendo o verbo morrer no infinitivo? Para dar uma repetição no meio da frase. Silepse é uma figura de sintaxe e ocorre quando a concordância é feita pelo sentido e não pela forma gramatical, como a própria etimologia da palavra explica. A etimologia da palavra é o significado da palavra, certo? Então, existe sinépse de gênero, de número e de pessoa. Vamos ver cada uma. De número é quando a palavra é um sujeito coletivo ou uma palavra que está no singular, mas representa vários seres. Por exemplo, o povo lhe pediram que lhe chamasse regedor. O povo é uma palavra que está escrita no singular, mas ela tem um significado no plural. Por isso que o verbo pediram está no plural. E o casal esqueceram que havia mundo. O casal, apesar de ser uma palavra no singular, mas ela tem a etimologia no plural, que é mais de uma pessoa. O quarteto cantaram velhos sucessos, tá vendo? Quarteto é a mesma coisa, 4 pessoas cantaram. A palavra quarteto está no singular, mas a etimologia dela indica mais de um ser. Por isso que a palavra vai para o plural, o verbo. De gênero. Gênero já está vendo que tem a ver com masculino e feminino, né? Então, os casos mais comuns surgem de predicativos que concordam com a ideia de que está implícita, não com a forma gramatical. Então, São Paulo é muito fria. Fria aí, que é um predicativo do sujeito, ela está se referindo a São Paulo, que é uma cidade muito fria. Por isso que fria está no feminino. Fulano é um criança. Fulano é uma criança. Desculpa, aí faltou o A aqui nessa frase aqui. Fulano é uma criança. Fulano, a palavra fulano está no masculino e criança no feminino. Vossa Alteza é muito bondoso. Vossa Alteza, apesar de ser uma palavra no feminino, mas ela tem uma ideia implícita de masculino. Silepse, agora vamos para diácope, certo? É a repetição seguida da mesma palavra, podendo, de acordo com alguns teóricos, haver vocábulos entre elas. Saia, saia já daqui, não quero vê-lo mais. Largue, vamos, largue esse vício, tá vendo? Saia, saia, repetiu. Pode até ter outras palavras entre elas. Largue, vamos, largue. Mas a repetição de uma mesma palavra na mesma frase. Epístrofe é a repetição da mesma palavra ou expressão no final de cada oração.
Ali ela ia junta ou intercalada, aqui já é no final. No mundo, as ideias são perigosas. Na vida, as vontades são perigosas, tá vendo? São perigosas, no final de cada verso. A assonância é a repetição de vogais na mesma frase. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Você veja aí que tem muitas vogais repetidas, certo? Ato de mulato, nato, ato de nato, lato e mulato de novo, certo? A literação é a repetição de consoantes ou de sílabas de um verso ou uma frase. Veja o primeiro exemplo, que aqui nós temos a repetição de sílabas. O rato roeu a roupa da rainha rapidamente. Roque, rato, rainha rapidamente. Roeu, roupa e roque. Tá vendo a repetição das sílabas ra e ro? Já no segundo é a repetição de consoantes, da consoante V. Vozes veladas, veludosas, vozes, vórtices, vorazes. Paranomásia é o encontro de palavras com sons quase idênticos, mas significados diversos. Ou seja, a palavra é tipo uma parônima. Palavras é a mesma coisa de parônimas, como vocês já estudaram. São palavras parecidas, mas com significados diferentes. Foi feito o corte para manter a corte, tá vendo? Corte e corte são palavras muito parecidas, mas com significado totalmente diferente, e o som também é quase idêntico, mas é também diferente. Corte e corte.